E aí, gente, Na Nuvem está no ar e hoje a gente tem um tema maravilhoso, não é, Giba? Um tema que possivelmente tu deve ter passado lá na época de escola, mas outro nome. Ou tu foi ali o inocente da história. Ou talvez você foi aquele que provocou isso, não é? Mas é importante que você, toda a família, esteja atenta agora. Nós vamos falar sobre bullying no Na Nuvem de hoje. Fica ligado, não sai daí, roda a vinheta. Que Na tema, hein? Nuvem está no ar e com tema, se eu for digitar agora exatamente assim, botar no Google e botar Agora, bullying. nesse exato momento. Botando bullying, aparece ali o que é bullying. Bullying é uma palavra de origem inglesa que designa atos de, preste muita atenção, agressão repetitivos contra um indivíduo que não é aceito por um grupo e geralmente isso acontece na escola. Mas é interessante a gente pensar que a agressão não é somente física. Também o bullying pode ser considerado quando há uma agressão de intimidação contra aquela outra pessoa. Possivelmente tu deve ter se identificado com esse tema, porque lá na tua época de escola, de repente você é um pouquinho mais velho, na nossa idade um pouquinho mais, de repente não existia esse nome ainda, o bullying. Esse nome bullying é algo novo, mas possivelmente teu filho, a galera que está assistindo mais nova diz, cara, eu tô sofrendo bullying, ou de repente diz assim, opa, eu acho que eu estou, como é que se diz? Ocasionando bullying? Ocasionando, né? Sendo o agressor, vamos dizer assim. O agressor. Bom, pra gente falar sobre esse tema hoje, a gente chamou uma galera muito top que vai nos ajudar. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre bullying e eu quero te convidar para que tu que tá nesse momento no YouTube, se tu tá no YouTube, preste muita atenção no que eu vou te falar. Clica ali, bota um joinha, compartilha para que pessoas nesse exato momento prestem atenção. Se tu tá na rede super de televisão, pega o teu celular, ó, preste atenção, pega o teu celular nesse exato momento, coloca na televisão, tira uma fotinho e marca todo mundo no teu Instagram. Marca quem, Pastor Giba? Marca o @Pastor Giba, marca Ariane S. Leite e marca, olha, a rede super de televisão, isso aí não pode perder. Gente, vamos lá então pro assunto de hoje. Hoje aqui presencialmente tem um casal, gente, que é top. Eles são assim, eu já disse, eles deveriam estar fazendo parte da Malhação se tivesse. E Maria, você tá bem? Eita, meu Deus do céu! Eles têm um sotaque um pouco diferente, mas estamos aí, o Lessa, o Antônio. Um pouquinho. Sotaque um pouco diferente. 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 Ó, se fosse, a gente normalmente toma chimarrão no programa. Vocês tomariam o quê? Caldo de cana? Caldo de cana. Sem dúvidas. Aquele cafezinho regional com cuscuz. Olha aí. O que é cuscuz mesmo? Cuscuz é... Difícil cuscuz. explicar. É uma cuscuz. comida nordestina. É uma massinha amarela. É isso. Provem, pesquisem. Não somos da É nem cozinha. perguntar pra gente o que é o chimarrão. É o chimarrão? Você recebeu uma receita hoje, então, simplesmente toma chimarrão e come cuscuz. O que é Nossa. chimarrão? É chimarrão. O que é cuscuz? É cuscuz. Essa é a receita. Quer saber um pouquinho mais? Clica no Google e pesquisa. O que é cuscuz? Vamos lá, temos aqui na tela, nesse dia maravilhoso, nessa manhã, tarde, noite, independente, quando que a galera vai assistir. E aí, Gustavo, tranquilo, irmão? Ei, gente, tranquilo? Obrigado pelo convite de participar aqui do programa. Valeu, Gustavo. E aí, Josi, tá bem? Tudo bem aí com vocês? Muito obrigada pelo convite. Oi, pessoal. E aí, Tudo bem? Gemi? Obrigada Glória a Deus. pelo convite. Top Topzera. demais, gente. Então vamos começar o nosso bate-papo, né? Começando por uma pergunta. Como que vocês veem o bullying? Vocês já sofreram? Vocês já fizeram? Vamos fazer assim, ó. Quem aqui já sofreu bullying na escola? Levanta a mão. Todo mundo. Alguma forma, Tu já né? sofreu? Eu fiquei sabendo na vinda pro estúdio, Antônio, que tu não sofreu tanto bullying, mas tu foi um agressor, pecador. Isso. Mas tu disseste bem
que está arrependido. Amém. Mas foi. Na verdade, eu sofri bullying mais novo e depois eu acabei fazendo também. Que é meio que automático, né? Você, quando é na escola, você sofre, mas você também quer fazer. Então... De alguma forma, às vezes até como forma de defesa, né? Isso. Que fizeram eu sofrer, eu quero que os outros sofram também. Isso. A gente consegue perceber dois tipos de pessoas após passar por um bullying, né? Tem a pessoa que se torna agressiva também, como a questão de segurança, autoproteção, mas tem aquela pessoa que fica acanhada, ela fica insegura, a identidade dela fica ali moldada por aquilo que ela ouviu ou sofreu, e aí ela passa a se isolar. Respondendo uma das perguntas, quando eu sofri bullying, eu me isolei. Né? Eu não me tornei agressora, eu passei a me isolar e a querer provar algo para as pessoas, que eu não era aquilo que elas estavam dizendo. E o mais interessante, e isso que tu trouxe, tanto a Maria quanto o Lessa, é o quanto o bullying, tanto para aquele que sofre quanto para aquele que faz, mas falando mais daquele agora, nesse momento, daquele que sofre, vai repercutir de formas diferentes em cada um. Talvez aquele que sofreu vai querer repetir, né, aquele comportamento sofrido como uma defesa, como também aquele que sofreu vai querer se isolar. Né? E não só na infância, também enquanto isso repercute na vida também adulta, né, Giba? É porque começa na escola. Eu me lembro que no terceiro ano, na verdade eu sofri muito bullying. Muito. Na época não tinha o nome bullying. Era outros nomes, né? Não tinha assim um rótulo, mas sofri demais, gente. O meu sobrenome é Leite, é Azevedo Leite. Nossa. Então, e o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele era um pouquinho mais gordinho, e ele sempre me defendeu, glória a Deus pela vida do meu irmão, sempre me defendeu, e na escola, quando a gente era novinho, então a gente era o leitão azedo, né? Então era ou leite azedo, ou leitão, e aí... E guri com guri, eu não sei por que o homem, né, o menino, ele faz isso, mas a gente apoia sem motivo na escola. Não tem, eu acho que é uma brincadeira que tem nas escolas que os guris gostam de bater nos outros sem motivo algum. Então eu sempre apanhei muito na escola. Eu me lembro que uma vez, na hora do recreio, a gurizada estava conversando assim, com as meninas, aquele negócio na 8ª série. Um guri veio atrás de mim e baixou minhas calças assim, na frente de todo o recreio assim. E fora outras coisas também. E aí sempre a mãe ia até a escola. Só que e glória a Deus que eu sempre tinha uma mãe muito defensora, só que ao mesmo ponto de que ela ia na escola para tentar resolver, isso só piorava. Porque isso é um problema, mãe, que tu que está assistindo, mãe, pai, que vocês que estão assistindo. Obviamente vocês querem ajudar muito os seus filhos, só que o próprio fato da mãe e o pai irem na escola, isso já é um problema gigantesco. Porque a galera que está zoando com o seu filho vai saber disso. Sim. A professora vai chamar atenção, os pais muitas vezes vão ser chamados, e aí, obviamente, esse menino que está sendo agressor, ele vai cada vez mais prejudicar, né? Ele vai cada vez mais, como é que eu vou dizer isso? Ele encontrou ainda um motivo a mais para poder... Pra repetir mais ainda isso, né? Viu, tu contou tua mãe veio aqui na escola falar com a diretora, agora tu vai sofrer mais. E aí no terceiro ano do ensino médio, tu imagina, no terceiro ano do ensino médio eu tinha 16 anos, eu não tinha nome na sala de aula. Eu tinha um apelido muito grotesco que a galera botou em mim pelo simples fato de aos 16 anos ser virgem. E como eu estudava à noite, era um pessoal mais velho, então a galera zoava demais, era muito assim vergonhoso o apelido que me chamava. Então, por exemplo, em vez de falar assim, Giba, passa o lápis, falava o apelido, fulaninho, passa o lápis. Então toda a sala sempre ria. Então a questão do bullying, tanto eu como as próprias pessoas da minha família sempre sofreram muito isso. E isso acarreta, isso machuca. Só que isso é cotidiano demais nas nossas casas. E aí eu sei que a Gemima tem uma história também de bullying. Se quiser compartilhar agora, eu sei também que de repente o Gustavo ou a Josi também tem algo a compartilhar. Minha experiência com bullying foi
um pouco... Na verdade, foi muito dolorida pra mim, porque não foi algo que foi tipo de alguém que não era só de fora. Foi alguém que era realmente íntimo meu. Quando eu comecei a sofrer bullying dessas pessoas, que eu prefiro não citar nomes, me magoou muito, porque além de eu não saber o que fazer, eu achava que as pessoas eram muito próximas de mim. Então, tipo, eu não imaginava que isso fosse acontecer. E eu, em vez de me tornar uma agressora também, eu me isolei, eu fiquei no meu cantinho e eu deixei de confiar nas pessoas. Ainda tenho um pouco de medo de confiar totalmente nas pessoas, mas Deus está me curando aos poucos. E o que... pode falar, Josi. Desculpa, mas aconteceu comigo foi que eu sempre fui muito magra. E desde pequena, até meus parentes estavam me zoando muito por eu ser muito magra. E eu sempre chorava. Eu tinha uma mente muito grande, tipo da Mônica mesmo, sabe? E todo mundo ficava me zoando. A infância toda passei por essa fase de zoação desde casa, com primos. E aí eu fui pra escola e meus amigos da escola ficavam fazendo isso comigo também. Ficavam zoando por causa do meu dente, porque era muito magra. E eu convivi muito tempo sendo zoada. Eu chorava, eu tinha crise de choro. Até que, de tanto sofrer bullying, eu falei assim, não, vou devolver, eu aprendi. E aí eu me tornei uma agressora. Eu fiz muito bullying com pessoas que tinham pesos assim, maiores que o meu, crianças que, para a faixa etária, estavam acima do peso. Então, eu provocava muito elas. Os mesmos amigos que me faziam bullying, eu me juntava com eles para poder zoar outras pessoas. Então, eu acabei sofrendo bullying e virei uma agressora. Uhum. E uma das coisas que eu acho que a gente tem que pensar, porque às vezes a gente que não sofreu bullying, mesmo que a gente veja que de alguma forma todos nós sofremos algum grau, mas às vezes não teve tanto impacto como a Jemima nos trouxe, uma das coisas que o bullying mais traz é a desconfiança nas pessoas. Então, a dificuldade de confiar que até mesmo, por exemplo, quando aquele que está te elogiando de fato está sendo verdadeiro contigo. Então, eu acho interessante a gente sempre pensar como seres humanos, que tudo aquilo que eu faço, que a outra pessoa está dizendo para mim que não está sendo legal, eu estou ultrapassando um limite que não é saudável na relação. Porque às vezes a gente, né, na brincadeira, às vezes a gente vai perdendo, né, esse controle sobre isso e a gente não respeita que talvez aquilo parece tão simples para mim, mas para o outro tá ferindo o outro. Então, é que a gente possa, né, ouvir mais as pessoas à nossa volta e nem a Jemima falou, assim, muito, muito bom, assim, que Jesus tem trazido a cura sobre a vida dela para ela poder confiar. Porque é muito desafiador, né, a gente conviver desconfiando às vezes. E às vezes, por ter vivido essa questão do bullying, a gente projeta nas outras pessoas que sempre aquela outra pessoa talvez pode ser uma possível agressora. Verdade. Então é bem bom a gente pensar assim, né? Como que a gente está lidando com isso e se comportando, né, em relação a isso. Gustavo, tu chegou a enfrentar alguma coisa na escola, cara? Na escola, na faculdade, se formou recentemente em Direito também? Sim, eu sofria principalmente no ensino fundamental do colégio, porque na época eu era acima do peso, né? E recebia muita coação moral, não chegava a ser física. Mas, apesar de eu sempre ser zoado pelas pessoas, eu sempre, em algum momento, para que aquilo não continuasse, tomava a decisão de denunciar para a direção. Naquela época, meio que o bullying já estava começando a ser discutido nas escolas, já não era um assunto mais tão desconhecido. E, felizmente, a escola sempre tomava uma atitude de não omissão, né? De agir para que aquilo tentasse ser solucionado. Então, apesar disso, de ter sempre sido solucionado, fica as sequelas, né? A gente não se sente mais como a gente realmente é, e sim por aquilo que a pessoa está falando. O que a pastora Ari disse é muito verdade, né? Por mais que a gente receba um elogio, a gente sempre vai estar achando que a pessoa está sendo legal, que a pessoa não está sendo verdadeira, porque justamente a nossa imagem foi distorcida. A gente não consegue mais se enxergar como a gente é. Muito bom. A gente tem algumas notícias aqui. Tem uma que saiu recentemente no site do R7, está falando sobre volta às aulas. Não sei se tem como colocar para mim, até para a gente discutir esse tema um pouquinho. Volta às aulas. Educação para combater o bullying é essencial. O bullying magoa, ofende e adoece as pessoas. Hoje essas práticas são problemas de saúde
pública. Pastora Ari, apresentadora, pastora e psicóloga, por que essa notícia está falando que uma questão é de saúde pública? O porquê que nós estamos aqui entre jovens, entre adultos, o porquê que sai da sala de aula, sai da escola, né? Porque o bullying não é algo que é uma fasezinha que vai passar. Isso é o que acontece muitas vezes. A própria família diz, não sei se você já passaram por isso, não, isso vai passar, para com essa frescura aí, tu não tá sofrendo nada. Eu também passei na minha época. A desvalorização... Desvalidar o que o outro está sentindo. Isso. E por que é um problema de saúde pública? É um problema, gente, de saúde pública, porque afeta a saúde mental. O bullying, ele não fica somente na escola, depois que a pessoa sai da escola, tá tudo bem, ela passou por isso. O bullying, ele afeta diretamente como essa pessoa se vê, tanto na infância, quanto na adolescência e na vida adulta. Então, um adulto que passou por muito bullying, muitas vezes, ele pode desencadear alguns quadros de adoecimento emocional, que às vezes a gente nem imagina que a raiz disso tudo foi por causa de um bullying. Por exemplo, um bullying não tratado, um bullying não elaborado, uma pessoa que talvez não teve acesso ao autocuidado, à saúde emocional, pode desencadear um quadro, às vezes, de ansiedade, às vezes, pela forma que se vê, uma distorção da autoimagem, uma compulsão, às vezes, alimentar, ou às vezes numa anorexia, uma bulimia, dentre outras coisas, sempre se sentindo na necessidade de se enquadrar aquele padrão que lançaram sobre ela que ela deveria ser. Então, isso é um problema de saúde pública. Por quê? Porque isso afeta diretamente a saúde da pessoa, física e emocional. Tu viu? Eu nem tinha combinado que ela ia responder essa pergunta. Imagine se tivesse combinado. Sobre essa notícia, alguém quer compartilhar? Vamos perguntar pra galera que tá trabalhando aqui, os guri aqui que estão aqui. Vocês já sofreram bullying? Lucas, tu já sofreu bullying? Arthur, já sofreu? Já sofreu? Tu já sofreu? Alguém não sofreu bullying aqui, gente? Todo mundo já sofreu, né? Até a galera da direção ali já deve ter sofrido também bullying. Não é fácil. Deixa eu só compartilhar uma coisa bem rapidinha sobre essa questão de bullying. Eu me lembro que no início escolar, antes de eu iniciar as primeiras séries ali, naquele ano, minha família sofreu uma invasão dentro de casa e um assalto. E aí, dali, eu desencadeei um quadro de muito apego com a minha mãe e muito medo, insegurança. E aí, eu iniciava a escola, que já é um momento para toda criança de ter que se desvincular, né, daquele ambiente da família e criar uma nova relação social, que a família é nosso primeiro ambiente social. E eu me lembro que quando eu entrei na escola, o que eu mais fazia era chorar. Chorava. E eu me lembro que essa questão do bullying, muitos colegas meus diziam assim, debochavam de, mas a Ari, ela é a chorona da turma. Então, às vezes, em vez de me chamar pelo nome, a chorona da turma, tá sempre chorando, a fraca da turma, a frágil da turma. E eu cresci nessa visão da minha imagem, que eu sempre era alguém fraco, frágil e que não conseguiria ficar longe da minha família. Então, assim, enquanto isso foi um processo de trabalhar, claro que naquela época, graças a Deus, a minha mãe teve um olhar, né, porque eu desencadeei um quadro de depressão na infância. A criança tem depressão e às vezes a gente não leva em consideração. A minha mãe começou a perceber que ali estava um quadro que fugia do normal, e é onde ela me levou para fazer terapia, onde eu consegui trabalhar, e hoje moro em Minas Gerais, a 1.700 quilômetros da minha família, né? Então, por que é importante a gente entender que isso na infância sempre construiu para mim um pensamento que é uma crença limitante até hoje, que eu sempre tenho que lutar, de que eu sou alguém frágil, fraca, que não vou conseguir alcançar os objetivos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta para a pastora Ari, que é como que a gente faz para identificar talvez alguém na nossa família, um primo, ou até mesmo os pais, né, para identificar se os filhos estão passando por isso, estão tendo algum sinal de que estão mais fechados, como que faz para identificar e ajudar essas pessoas que estão próximas de nós, que porventura estão sofrendo bullying?
Muito bom, Gustavo. Muito bom. Acho que o primeiro passo é a gente criar para a família, né? O primeiro passo é você criar uma zona de conforto para o seu filho. Não desvalide aquilo que ele está sentindo. Porque se cada vez aquilo que ele fala para você, você desvalida. Desvalida como, Ari? Ah, isso aí vai passar, nem é bem assim. Você não abre um espaço para ele abrir o que está acontecendo. Criança, principalmente, até ali ao início da adolescência, eles trazem muito por corpo. Diarreia, dor de estômago, não querer ir para a escola, chegar a hora de ir para a escola, começar a ter febre, ter dor no corpo, querer inventar 1001 coisas para não estar na escola, é um dos sintomas que a gente começa a perceber, peraí, existe algo nesse ambiente que está gerando isso. Então, esse faro que eu digo que às vezes a família tem é muito importante. Mudança no comportamento. Às vezes uma criança que era super alegre começa a ficar muito introvertida, muito tímida, muito fechada, muito calada. Também são sinais que a gente pode perceber. Isso pode acontecer com adulto também, será? Também pode. Mudança no humor, né? Porque às vezes a gente acha que bullying só acontece na infância. Bullying Alguém acontece tá fazendo em qualquer, bullying comigo, né? eu tô tendo qualquer faixa etária. Eu acho que a gente tem que pensar que nem todos vão ser igual a nós. Então a gente tem que respeitar as diferenças das pessoas. Eu não tô falando de pecado aqui, tô falando de personalidade. Né? Porque às vezes a gente está fazendo bullying com as outras pessoas porque a gente acha que as pessoas têm que ser igual a gente, pensar como a gente, se vestir como a gente, agir como a gente. Então, isso são alguns sintomas, mudança de comportamento. Né? Vamos lá agora, porque se eu deixar, meu povo, a Ariane vai encerrar o programa agora e só ela vai falar. Tem uma notícia pra gente dar sequência aqui ao tema da CNN, falando sobre como os pais, né, podem... Bullying na escola, como os pais podem ajudar as vítimas e impedir agressões. Segundo dados do Centro Nacional de Estatísticas Educacionais dos Estados Unidos, 1 em cada 5 alunos relata ter sofrido bullying. Especialista mostra como identificar sinais. Bom, a questão é... Vamos trazer para nós agora, para a gente ir encerrando. O que vocês acham, pelas experiências que cada um já teve? Cada um já teve. Maria já teve, o Antônio já teve, o Gustavo, a Josi, Jimima, a Ari e eu. Mas como é que vocês podem, se vocês forem lembrar assim, um pouquinho e pela experiência, como é que a família poderia ajudar quem está sofrendo com bullying? O que vocês acham que adiantaria? Depois a Ari vai encerrar, O que vocês acham que a família poderia? Porque eu estava refletindo, né? Se eu questionei dizendo, foi muito bom meus pais irem na escola, mas ao mesmo tempo me prejudicava. Porque o que pode ser feito? O que vocês acham? Uma coisa assim que faria muita diferença era antes mesmo do bullying acontecer, essas crianças, adolescentes, enfim, já estarem com a mentalidade fortalecida e preparada, sabendo quem elas são, sabendo a quem elas poderiam recorrer caso acontecesse alguma coisa. Porque a gente vive em um mundo, infelizmente, que tudo é para tratar o que já está acontecendo, mas nunca para prevenir antes de acontecer. Então, se antes de acontecer o que aconteceu comigo, que no meu caso foram palavras que eu ouvi, fofocas e mentiras ao meu respeito, se antes de tudo isso eu já soubesse quem eu era, se eu tivesse ouvido mais a respeito do quanto Deus me ama e de como Ele me fez preciosa, eu não teria levado em consideração certos comentários, não teriam descido para o meu coração. Então, eu creio na prevenção, né? Ao mesmo tempo do que você já falou, Muito de criar bom. um ambiente seguro para quem já está passando por isso. Perfeito. Alguém mais, o último comentário para a gente finalizar aqui o bullying? Então, eu concordo muito com o que ela acabou de dizer, né? Que esse ambiente seguro, esse ambiente que a família proporciona, como eu falei, no meu caso, tanto no caso de Jemima, a gente sempre teve essa abertura em casa para falar o que estava acontecendo, mas também em casa a gente ouvia que a gente era amado, a gente sempre entendeu que a gente era querido, que apesar daquilo que a gente ouvia sobre a nossa aparência, sobre o nosso jeito, a gente tinha quem estava ali preocupado com a gente, quem queria o nosso bem realmente. E é exatamente isso, a gente vive muito nessa medicina curativa, tudo tem que curar tratar o que já está acontecendo, mas ninguém vai a fundo na raiz do que está acontecendo.
Ninguém tenta tratar a imagem dessas crianças, desses adolescentes, até dos adultos. A gente vê pessoas que são completamente perdidas sobre a identidade delas, né? E ficam, assim, vagando por... eu sou isso hoje, amanhã eu sou outra coisa. E ninguém se adequa, ninguém senta para dar direção àquelas pessoas. E aí, nessa de ficar perdido, qualquer coisa que alguém falar para você e ficar repetindo vai se tornar verdade, de tanto você ouvir aquilo. Então, é trazer realmente a verdade de quem você é à tona. Você ser lembrado de quem você é e você ter um lugar de apoio para ser ouvido. Porque, como no seu caso, pastor Giba, ajudou a falar com os pais e às vezes prejudicou. Tem questões que às vezes não vai conseguir só os pais indo lá na escola, indo na instituição e falando, meu filho está sofrendo bullying, mudando o filho de escola, fazendo ele fugir do problema. Às vezes é necessário ele realmente enfrentar, ele entender quem ele é e mostrar que não está sendo abalado pelas palavras, porque muitas vezes as pessoas que praticam bullying é pelo ego, é para mostrar na galerinha que ele está sendo aplaudido. Muito bom. Gente, quero agradecer a participação de todos vocês. É um tema que a gente poderia fazer mais programas sobre isso, mas uma das coisas é assim, tanto aquele que é a vítima, quanto aquele que também é o agressor. É importante que as famílias criem um espaço para ser suporte e entender o que está acontecendo, né? Então, que você ame o seu próximo como a ti mesmo. Isso quer dizer que o teu próximo não vai ser, às vezes, igual a você, mas você deve amá-lo também. De repente, tu se sente rejeitado por ter passado tudo isso. Mas saiba que Jesus já te aceitou, meu irmão. Saiba que Jesus te ama de tal forma. Olha, até a próxima. Esse programa foi muito bom. Muito te bom, esperamos gente. no próximo, hein? Não perde. Tchau, tchau. Tchau.